sentar ali em frente ao palco, todos eles, e aí sim a gente vai começar a cerimônia. Olha lá, já dá para observar, todos ali já se posicionando. O Ancelotti senta-se agora na primeira fileira, ali, sentou-se. O palco já todo montado, estilizado, um telão gigante, enorme. Quem não está conosco com as imagens do YouTube, então eu vou descrevendo aqui, é um telão gigante que tem uma proporção, sei lá, deve ter uns 40 metros de largura esse telão aqui, por uns 10 metros de altura. Ali vai acontecer muita coisa e a apresentação dos artistas que acontece na sequência. Bom, se vocês tiverem gente passando aí, podem chamar, podem me interromper. Enquanto isso, eu vou descrevendo o que está acontecendo aqui nesse palco principal. Temos ali já, vai começar a cerimônia. Houve uma apresentação de um dos patrocinadores da seleção brasileira, a empresa que irá transportar a seleção para os Estados Unidos, rumo aos Estados Unidos. Agora, algumas pessoas vão tomando posição ali, os músicos, vamos ter show, né? Apresentação de artistas, vários artistas, que a gente vai acompanhar aqui na nossa transmissão também. Você que está conosco pelas ondas do rádio e também com as imagens, vai ter toda a apresentação. Vamos lá. E a seleção brasileira segura a posse de bola. Sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Acabou, eu sempre acabou. 48 minutos. O banco de reservas do Brasil já está quase dentro de campo. Essa é uma ação, né? Mais uma ação dos patrocinadores da seleção brasileira. É uma ação de patrocínio, um anúncio que foi feito. Então os patrocinadores estão abrindo aqui essa cerimônia, não é? Com os seus materiais todos aqui, para que a gente tenha dentro de mais alguns instantes o início efetivo da cerimônia, com a palavra do presidente Samir Chowdhury, e até temos então oficialmente a divulgação da relação dos 26 jogadores. Ó, o Internacional vai marcar às 5 da tarde, então em tese, não é? Ainda não está na hora, é a partir das 5 da tarde que começa para valer a cerimônia. Aparentemente essa é a última ação de um dos patrocinadores, para que a gente tenha aí sim para valer o início efetivo. Capre, 5 da tarde. Vai, Prédio. Tafarel passando aqui. Tafarel, tá todo mundo perguntando quem serão os 3 goleiros. Vai ser uma convocação. Não, mas tudo bem, vai ser uma convocação coerente. Como sempre foi. Para sempre pro melhor da seleção, isso aí com certeza, né? Qual é o critério que você leva em consideração sempre? É o momento. E o Ancelotti, por exemplo, numa reunião entre vocês, quem define os 3 nomes? É você ou o Ancelotti? Comissão toda. Perfeito, um abraço. Aí, portanto, Tafarel falando conosco. Bem, é o seguinte, nós vamos abrir aqui a programação local, mas assim que o Ancelotti for fazer o pronunciamento com a relação dos convocados, nós vamos passar para a transmissão oficial da Rádio Bandeirantes, direto do Museu do Amanhã, a convocação definitiva, aquela que será utilizada na Copa de 2026, com a cobertura total da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse a
aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. São 17h02. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje não teremos o Fala Galera, porque a seleção brasileira será convocada já pelo Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Mas nós vamos tocar a bola aqui com a programação local, porque tem bola rolando. Ponte estará em campo às 7 da noite e a partir das 18h30, Leandro Bolle está registrado, vai abrir a grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Vamos com as pautas do Guarani. Guarani perde para o Ituano por 3-1 no Brinco de Ouro e desperdiça a oportunidade de assumir a liderança da Série C. Natan Melo marcou o único gol do Bugre. Derrota para o Ituano também derruba a invencibilidade do Guarani na Série C. Agora são 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas 7 primeiras rodadas. Na expectativa por retornos importantes, Guarani tem semana livre antes do próximo compromisso diante do Barra. Elenco alviverde se reapresentou nesta segunda-feira e volta a campo no próximo sábado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio vê bom volume de jogo, lamenta chances perdidas e acredita a derrota a erros coletivos. Pautas da Ponte Preta. Ponte recebe Londrina daqui a pouco às 7 da noite no Majestoso, podendo sair da zona de rebaixamento. Somente a vitória tira a Macaca do Z4 da Série B. Rodrigo Santana deve promover alterações em todos os setores da equipe. William Potker e Luiz Felipe retornam. E Brian Borges é desfalque pelo 3º cartão amarelo. Falta de pagamento faz elenco repetir protesto de não concentrar antes da partida. Atletas também não devem conceder entrevista no intervalo e ao fim do jogo de hoje contra o Londrina. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Ex-Ponte G completa 4 meses na Turquia com apenas 2 gols marcados. E nas pautas do dia hoje teremos a análise dos comentaristas sobre a convocação do técnico Ancelotti. Convocação que será dentro de instantes e assim que o Ancelotti estiver posicionado, nós vamos com a transmissão oficial da Rádio Bandeirantes direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. São 17h06 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje em edição especial com a convocação para a seleção brasileira. Se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós latinos sentimos o jogo diferente, tem uma tensão a mais, né? Um sentimento mais ardente e fica ainda maior quando você faz uma fezinha. Pode apostar e para você apostar tranquilo do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar. É isso mesmo, pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora.
Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. Bandeirantes. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas. E também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e o corte lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha. Muito obrigado também você que está lá no meu portal, lá no youtube.com, portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. 17:08, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando sobre o mercado da bola, o Atlético Mineiro anunciou o Guilherme, ex-atacante do Galo, que recentemente foi técnico do Velo Clube, também do Noroeste. Ele vai ser o novo coordenador técnico do Atlético. E o Mourinho tá voltando para o Real Madrid. Depois de muitos anos, né? Tem um acerto praticamente certo, vai assinar contrato até 2028. E o Léo Dias postou agora há pouco, Batista, tá todo mundo esperando a convocação da seleção brasileira, mas a gente sabe que o Léo Dias não erra. Ele disse o seguinte, que o Ancelotti já ligou pro Neymar recentemente e avisou, né? Que o Neymar será convocado daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. É isso aí, assim que o Ancelotti estiver posicionado, nós vamos passar para a transmissão oficial direto do Museu do Amanhã. Direto Moisés Lucarelli, chegando com o destaque inicial, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já estou aqui posicionado na cabine Bandeirantes no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta que deve vir com muitas novidades nesta noite para encarar o Londrina no jogo dos desesperados. E pelo lado do Guarani, o Bugre acabou sendo derrotado na noite de ontem pela equipe do Ituano e agora volta a campo no próximo final de semana tentando reencontrar os caminhos das vitórias, Batista. É isso, Leandro Bolis vai narrar o jogo. A partida começa às 7 da noite. Ponte Londrina reeditando a final da Série C do ano passado. Mas a transmissão começa um pouco mais cedo, às 18h30. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de verdade. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade, todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às noites de terça, quinta e sábado com um buffet de comida japonesa. Às quartas e sábado tem a deliciosa feijoada do Ponto 10. E no final de semana, o saboroso churrasco com as carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com o pessoal do futebol, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes.
17:12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h15. Já já o Ancelotti vai escalar a seleção brasileira. Assim que ele estiver posicionado, nós vamos com a nossa transmissão oficial direto do Rio de Janeiro. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, Logos.
Bem, hoje não temos o Fala Galera em função da convocação da seleção brasileira. Já o Carlo Ancelotti vai falar e nós vamos passar direto para a transmissão oficial para sabermos se o Neymar será convocado ou não. Portanto, hoje, os comentaristas estão com destaques livres e não com o Fala Galera, e o ouvinte também hoje não vai participar. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Na expectativa da lista, dos 26 nomes, eu quero trazer 2 destaques. Primeiro, para a atuação com muitas falhas do Guarani. O Guarani perdeu para o Ituano por 3-1 e também perdeu para ele próprio, pelos seus próprios erros. Infelizmente, numa noite onde o Guarani poderia ter assumido a liderança da Série C, perdeu em casa e o Ituano passou 1 ponto à equipe bugrina. Lamento muito. Espero que hoje, no caso da Ponte, que joga daqui a pouquinho, jogo importante contra o Londrina, ela possa ter mais concentração, organização e vencer o jogo. Tem capacidade para isso. Mas eu digo de novo, pela enésima vez, eu quero dizer que os problemas extra-campo poderão ser determinantes para atrapalhar o time. Espero que não. O time está correndo, está dedicado, concentrado, nesse momento concentrado para o jogo, e esperamos sinceramente que a Ponte consiga vencer o jogo, que é o que mais importa, Batista. São 17h19, estamos aguardando o Ancelotti. Assim que ele estiver posicionado, nós vamos passar para a nossa transmissão oficial. Ancelotti está no recinto, evidentemente, mas acompanhando um longo cerimonial que está acontecendo lá no Museu do Amanhã. Já ele vai falar e você vai acompanhar ao vivo, em tempo real, a convocação. São 17h19, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos direto, ouvir a palavra de 2 personagens importantes. Primeiro, do técnico Hélio Cizenando falando a respeito do jogo. Hélio Cizenando. O campeonato está ali e tal. Opa, a transmissão oficial do Rio de Janeiro. Já nós vamos passar para lá, para a fala do Ancelotti. Por enquanto, ele não está posicionado. Vamos ouvir, então, o Hélio Cizenando. Nós ficamos na expectativa, na quinta-feira, na quarta-feira, soubemos, esperávamos ele na sexta, e na sexta ficamos sabendo que não teria condições, Mas aí tem outro atleta ali, tem que trabalhar outro atleta, dar oportunidade para ele. O Rafael já fez grandes jogos aqui, então eu acho que fez um bom jogo, mas não é determinante para os gols que nós tomamos falar que foi uma falha da zaga ali. Ali foi uma falha de posicionamento, só quem está no dia a dia ali sabe o que aconteceu principalmente no primeiro gol ali. Acho que tivemos um volume bom de jogo, criamos algumas oportunidades, tivemos erros individuais ali que faz parte, quando o coletivo não funciona, sobra para o individual, mas temos que corrigir isso. Mas num jogo onde nós criamos bastante, tivemos chances claras, Em relação ao Diego, precisava mexer, precisava botar mais um 9 ali, que ele estava com três jogadores ali, a gente sempre espera o melhor, E era mais isso, colocar 2 9s ali, pensei até antes botar o Luca e o Kevin para ter 3 9, mas tem que pensar bem. Mas acho que em termos de jogar assim, acho que nós tivemos grande chance, criamos bastante coisa boa ali também. Tem que tirar o proveito de coisas boas e corrigir os erros que tivemos ali, coisas que não vinha acontecendo, alguns erros que não vinha acontecendo, aconteceu. Agora é trabalhar, corrigir. E sempre quando chegar na frente, a gente tem que matar, Hoje, a bola na trave do Rafael, do Maranhão, Cachoeira. Eu acho que teve bastante oportunidade ali que, como o Maringá entrou e hoje acabou não dando certo. Ô Hélio, boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. É claro que
a torcida não vai gostar de perder, mas isso vai acontecer mais vezes durante a Série C, porque não tem nenhum time imbatível. Mas o quanto que te preocupa, vocês começaram o jogo como a melhor defesa do campeonato, né? E hoje tomar 3 gols, infelizmente o Kaique, que é um dos melhores do time, acabou falhando, né? E eu queria que você falasse também sobre o posicionamento. Hoje deu para notar, eu pelo menos notei, o Maranhão saindo mais da área, o próprio Luca fazendo aquela função ali como armador, saindo mais da área, o Kevin saindo mais da área para buscar jogo. É algo que você tem trabalhado com os 3, sair um pouco mais da área para não ficarem presos lá na frente? Porque estava entrando esse passe direto para os 9. Nós trabalhamos isso, né, para eles virem fazer um pivô. Como o Torres não é aquele meia que fica muito ali, ele fica mais lado para receber, então estava tendo essas oportunidades de 9 meia, né, de 9 para o outro extremo. Então teve muitas oportunidades. E eles gostam de sair também, né, mas tinha bastante passe, condições de fazer esse passe ali. Mas é uma coisa que eles trabalham, a gente trabalha com eles, aí tem que controlar bem a bola, às vezes não estava controlando, campo muito molhado, às vezes estava perdendo a bola. Mas a maioria foi, nós pedimos mesmo, dar esse passe, às vezes o lateral para o 9, o volante para o 9, porque se o pivô funcionar ali, acaba dando certo. Estava muito aberto o retorno ali por dentro, então às vezes esse passe entrava direto para eles ali. Erramos, né? Assim, se você falar o jogo em si, teve um contra-ataque que nós tomamos, mas porque nós estávamos lá em cima, e os 2 jogos, e as 2 bolas paradas, é um erro coletivo ali. Não posso falar, foi erro do Kaique, foi erro daquilo. Para mim é coletivo e é um erro do Hélio. Para mim é um erro do Hélio, o Hélio que errou ali. Bom, vamos ouvir também a palavra do Mazzola Júnior. Separei um trechinho curtinho que ele falou algo importante que treinou durante a semana e que acabou ganhando o jogo diante do Guarani. Jogo grande hoje aqui. Em certos momentos, ali na beira do banco, me fez lembrar jogos de Série B. Alto nível do jogo hoje aqui em Campinas, com 2 equipes de Série C. Eu acho que a grande diferença foi o Ituano marcou muito bem a equipe do Guarani. Mesmo com as finalizações que o Guarani teve, que nós já tínhamos alertado, que era o chute de meia distância, né? Os 3 homens do meio. E as bolas aéreas, que eles tiveram 2 finalizações na nossa trave, né? Mas eu acho que no jogo jogado o Ituano marcou muito bem o Guarani. Nós somos muito mais rápidos, muito mais agressivos que eles e fomos muito efetivos também hoje, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Eu acho que o resultado é um pouco pesado até para o Guarani, mas eu acho que a vitória do Ituano é justa por essas 2 situações que a gente colocou aqui. É aquilo que eu comentei aqui nós com vocês. Todas as equipes que jogaram contra nós com uma linha de 4 defensiva tiveram problemas. Todas, inclusive nos jogos treino contra equipes da Série A do Paulista, todas tiveram dificuldade, porque nossos alas flutuam muito bem entre a lateral e a ala, né? E a ponta, a extrema, né? O que nós percebemos no estudo que nós fizemos, rigorosíssimo, na equipe do Guarani, é que o Guarani tinha sérios problemas na bola alçada no primeiro pau. E nós exploramos muito bem isso, treinamos muito. A semana cheia é muito bom por causa disso. Nós temos condições de treinar bastante esse tipo de situação. E eu acho que os 2 primeiros gols foram exatamente o que foi treinado durante os 2 últimos dias. Os jogadores foram numa percepção enorme, né? Nós sabíamos que o Kaique tem dificuldade, até pela estatura, né? E eu acho que aí foi o grande diferencial do jogo. Bom, tá aí a palavra do técnico Mazzola Júnior. Até o Kaique França, ontem ele não falou com a imprensa na saída do gramado, mas hoje ele postou fotos com a camisa do Guarani e disse o seguinte na legenda: adversidades fazem parte do trajeto, mas não definem onde queremos e podemos chegar. Obrigado, torcida bugrina, que independente de qualquer coisa está sempre nos apoiando. E colocou um coração verde ao lado. É claro, ele sabe que ele falhou ontem, mas ele tem sido um jogador muito importante para o Guarani. Para mim, ele é o principal jogador do Guarani. Foi a principal contratação
e ele, é claro, vai ser muito importante ao longo da Série C do Brasileiro. Falando a respeito e projetando o time para o jogo de sábado contra o Barra, já tem que virar a chavinha e pensar no jogo contra o Barra, 5 da tarde, lá em Santa Catarina, fora de casa. Tem desfalques importantes, né? Na lateral direita, o técnico não vai poder contar, o Hélio Cizenando, com o Ian, titular da posição, tomou o 3º cartão amarelo. Entrou o Inayan no segundo tempo, foi muito mal de novo e também tomou o 3º cartão amarelo. É provável que o treinador improvise o Rafael na lateral direita. Ele não utilizou o Rian ainda. Porém, o Rian eu acho que não agrada ao Hélio, então ele pode improvisar o Rafael. No meio-campo, a expectativa para saber se volta ou não o William Farias a ficar à disposição, e ele disse de forma exclusiva na última sexta-feira para a gente na tela da Band que o William Farias, para ele, é o titular da posição, né? E o zagueiro Jonathan Costa, esse sim, esse é um desfalque importante, teve uma lesão na panturrilha, nos últimos treinamentos, né, não participou, principalmente no sábado, no treinamento à pronta ele não esteve em campo, não se sabe se ele vai estar à disposição. A dupla Maurício Antônio e Rafael não foi bem. Ele tem pelo lado esquerdo o Nicolas, jogador de base, importante para o Guarani. Quem sabe não possa ter uma oportunidade, até porque ele mesmo elogiou o Nicolas antes de começar a Série C do Brasileiro. O Donato ele já deu oportunidades, mas o Donato não foi bem. É claro que tem uma semana cheia para trabalhar o time do Guarani. Só para fechar, Batista, o Maranhão ontem ele saiu xingando a torcida do Guarani, a torcida fez protesto contra ele. E é claro que jogador não tem direito de xingar a torcida, principalmente na saída do gramado. Ele que não foi bem no jogo, não fez muita coisa no jogo e já se acha um grande jogador no direito até de xingar o torcedor. Lamentável, eu sei que a diretoria vai conversar com ele, mas uma situação ridícula por parte do Maranhão ontem no final do jogo, Batista. 17h29, quero ouvir o CH, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar de verdade. Abra sua conta. Bandeirantes. Bem, já o Ancelotti vai convocar a seleção brasileira e aí nós vamos passar para a transmissão oficial da Rádio Bandeirantes, que está lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Por enquanto segue a longa cerimônia e, claro, evidente que só lá no final da cerimônia é que terá o pronunciamento do Ancelotti. Vamos lá, CH, por que o Guarani perdeu ontem para o Ituano 3-1 em CH? Batista, o futebol não perdoa, né? O futebol pune. O Guarani errou demais na partida contra o Ituano. Você não pode cometer os erros defensivos que o Guarani cometeu. É inadmissível isso. Eu acho que a entrada do Rafael na zaga não funcionou, Maurício Antônio foi para o lado esquerdo, não funcionou, Kaique França falhou absurdamente,
E o meio-campo do Guarani não funcionou. Os dois volantes foram mal. Não é? O Natan e também o Carlos Eduardo não fizeram nem de longe a partida anterior que acabaram fazendo. O Diego Torres acabou sendo vítima disso, né? Saída de bola problemática, né? Zagueiros inseguros, os dois volantes. E eu não sei por que inseguro, né? Porque a gente sabe do potencial de todos eles, né? Então, nessa partida contra o Ituano, a chuva atrapalhou? Sim, atrapalhou, mas atrapalhou os dois. Então, se foi ruim para o Guarani, foi ruim também para o Ituano. Apesar de ter observado antes do jogo começar que a chuva ela atrapalharia mais o Guarani, que tem um time, principalmente o meio-campo, muito técnico. Então, isso se concretizou, mas não foi por isso que o time perdeu, não. Perdeu pela eficiência do Ituano, pela organização tática, pelas bolas paradas. O Guarani tomou 2 gols de bola parada, gente. No mesmo jogo, jogando em casa. Não tem nenhuma desculpa. Não é? Tem que virar a página e seguir para o próximo jogo. Falar que é isso e aquilo, pode discutir gol que estava impedido ou não estava impedido, mas o time não jogou, né, para vencer o jogo. Ele errou demais. O futebol é equilíbrio. Se você não consegue equilibrar defesa, né, e ataque, você tem que ser eficiente no ataque e seguro na parte defensiva. O Guarani não foi assim. O Guarani não foi para isso. Só fez um gol porque o goleiro do Ituano tomou um frango. Também a gente pode colocar na conta também do Kaique, porque eu acho que ele falhou pelo menos em 2. Então, Batista, é virar a página e seguir em frente. Por que eu acho que não é tão preocupante essa derrota, apesar dos 3-1? Porque eu vi o Guarani, quando o jogo estava 2-1, o Guarani estava com o gol madurinho, não é? Mas maduro ao extremo. A bola ia entrar, daí teve bola na trave, aquela coisa toda, veio a contracarga, e depois do terceiro gol, o time caiu de bico. Emocionalmente sentiu demais e não conseguiu competir. Enfim, para mim a vitória do Ituano foi indiscutível, Batista. São 17h34 em Campinas. Esporte em debate especial de convocação. Já nós vamos para o Museu do Amanhã, assim que o Ancelotti estiver posicionado. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Hoje não temos o Fala Galera, tá bom? Em função da convocação, os comentaristas estão livres, com tema livre, para opinar no começo do programa. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável, o aniversariante do dia. Tigrão hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns para você, que Deus o ilumine, proteja, que dê, acima de tudo, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Abraço, Tigrão, parabéns. Muito obrigado, Batista. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Agradecemos a todas as manifestações aí, é sempre muito importante
E vamos em frente, agradecendo sobretudo ao nosso papai criador por mais um ano, né? Isso é fundamental. E com saúde, com lucidez e gozando especialmente do convívio dos amigos, dos nossos amigos e companheiros de trabalho, importantes demais na nossa vida, dos nossos familiares. E vamos em frente. Muito obrigado a todos aí pelas imensas, inúmeras manifestações de carinho que tenho recebido ao longo de todo o dia. E isso não tem dinheiro que pague. A gente realmente fica muito feliz, envaidecido, mantendo a humildade e tendo realmente que agradecer a todos do fundo do coração. E aí, não deu certo ontem, né, para o Guarani, as falhas aconteceram, 3 pontos preciosíssimos que não foram conquistados. Foi incomum o número, a quantidade de erros, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E como diria o Samuel Rosa nos tempos de Skank, bola na trave não altera o placar. E o Guarani botou na trave, porque criou, mas a trave não altera o placar. O que altera o placar é a bola passando pela linha fatal. Não precisa nem beijar as redes, tem que passar da linha fatal. E quando ela bate na trave e volta, é porque ela não ultrapassou a linha fatal. E defensivamente, uma noite infeliz do Kaique França, que tem muito crédito, que é um grande goleiro e que é um ser humano. E pode errar. Ontem errou demais. Mas ele tem o direito de errar, sobretudo pela qualidade do trabalho que ele vem apresentando desde o momento em que vestiu com muita seriedade e com muito profissionalismo pela primeira vez a camisa do Guarani Futebol Clube. Então foram muitos erros, uma sucessão deles, e o Ituano muito objetivo. Quando foi aproveitando as falhas, botou para dentro, se defendeu bem, marcou bem e acabou levando para Itu 3 pontos muito preciosos. E não há motivo para a torcida do Guarani achar que está tudo errado, que não deu certo, que tem que trocar todo mundo, que tem que implodir o queijo com a diretoria lá dentro. Não, calma. O Guarani vinha de uma vitória extraordinária, pegou um jogo difícil, atípico, perdeu o seu zagueiro mais regular, que é o Jonathan Costa. De última hora, teve que mudar um zagueiro de lado, teve que botar o Rafael, que é muito bom zagueiro, mas faz tempo que não atua como zagueiro. E aí mexeu com o Maurício Antônio, trocando ele de lado, ficou meio confuso. Primeiro pau, como disse o Mazola, mal protegido, bola lá dentro. E o Guarani, sem o seu principal zagueiro, parece que faltou uma voz de comando ali. Parece que faltou ali uma liderança organizacional, mesmo sem a bola, mesmo sem estar sendo pressionado. Conversando, orientando, pega ali, dá uma olhada naquele cara, veja onde ele está caindo, se antecipe a ele. Bom, enfim, coisas que para quem já jogou uma pelada, sabe como é que funciona. Tem que haver a comunicação no momento do lance e durante o jogo todo mundo atento, ligado, um acionando o outro, um chamando a atenção do outro, um alertando o outro, incentivando o companheiro. É isso, e deu Ituano. E claro que daqui a pouquinho, hoje tudo curtinho aqui, a Ponte vai ser qual delas? Aquela que venceu os jogos Tigrão, e convenceu? Ou aquela que perdeu? Eu vou pedir para você, por favor, falar da Ponte daqui a pouco. Tá legal. É isso, aí no bloco da Ponte você fala da Ponte, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h44. Assim que o Ancelotti estiver posicionado, nós vamos com a transmissão oficial da Rádio Bandeirantes, que está no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Será que divulga essa bendita lista antes do início da Copa? O que você acha aí, Batista? Olha, o evento que está tendo lá é uma coisa inacreditável. Jamais, em tempo algum país do mundo fez uma cerimônia como essa. É uma coisa impressionante. Parece até a abertura da Copa do Mundo, sem ser, evidentemente, a abertura. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão.
É isso aí, Batistão. Daqui a pouquinho, pouco mais de 1 hora, a Ponte Preta vai receber o Londrina aqui no estádio Moisés Lucarelli. As duas equipes já estão aqui nos vestiários do estádio Moisés Lucarelli. O pessoal do Londrina já organizando ali todo o processo de aquecimento. Os jogadores da Ponte Preta ainda não subiram para o gramado para dar início a esse trabalho de aquecimento. Mas é claro, um jogo muito importante para as duas equipes, um confronto dos desesperados. A Ponte Preta atualmente é a 18ª colocada, tem 7 pontos conquistados, e o Londrina aparece logo atrás na vice-lanterna com apenas 5 pontos. A situação da Ponte Preta é bem verdade, é ruim na competição, vem de 2 derrotas consecutivas para São Bernardo e também para o Sport, tomando 3 gols em cada um desses jogos, mas a situação do Londrina também está muito ruim. O Londrina tem apenas uma vitória nessa Série B, que foi na primeira rodada, venceu o Novo Horizontino por 3-1 e desde então são 6 jogos sem vitórias, inclusive chega igual a Ponte, nas 2 últimas partidas acabou tomando 3 gols em cada. Para o jogo de hoje, pelo lado da Macaca, tem o desfalque do Murilo, né, que sofreu uma lesão muscular ainda na partida contra o São Bernardo, segue fora, e também um desfalque importante, um jogador polivalente, o Brian Borges, recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Sport e é mais um desfalque confirmado. Porém, por outro lado, tem 2 retornos também importantes. O William Potker, que foi desfalque na partida contra o Sport, também por um problema muscular na coxa direita, treinou durante a semana e fica à disposição, deve pintar no time titular. E também outro retorno é o Luiz Felipe, atacante, que geralmente joga pelo lado esquerdo de ataque da Macaca, cumpriu suspensão na partida contra o Sport e hoje fica à disposição novamente e também deve pintar no time titular. Tem 3 jogadores da Ponte Preta pendurados: o Lucas Cunha, zagueiro, o Kevson, lateral esquerdo, e também o Márcio Silva, que também é zagueiro. E eu vou passar aqui, Batista, o provável time da Ponte Preta para encarar a equipe do Londrina daqui a pouquinho. No gol, sem novidades, Diogo Silva. Na lateral direita, Júlio ou Thales, existe essa dúvida. O garoto Júlio, que a gente vem pedindo há muito tempo, foi testado durante a semana no time titular. Dupla de zaga deve contar com David Braz e Márcio Silva, e na lateral esquerda, também sem novidades, o Kevson. Ali no meio campo, jogando uma espécie de primeiro volante, às vezes de terceiro zagueiro, o Danilo Barcelos, Tarek ou Elvis e também o André Lima. E lá no ataque, Diego Tavares pelo lado direito, Luiz Felipe ou David da Hora pelo lado esquerdo e, como eu disse, William Potker retornando ao time titular. Ponte Preta que hoje, mais uma vez, será comandada pelo Gabriel Remédio, ele que é auxiliar técnico do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana foi suspenso, foi punido, melhor dizendo, com 2 jogos pela expulsão na partida contra o Atlético Goianiense, por isso não vai comandar a equipe novamente. Agora são 17h50, daqui a pouquinho, 18 horas, teremos as escalações oficiais do Ponte Preta, que deve vir com muitas mudanças, Batistão. É isso aí, já já a bola rola, majestoso Ponte Londrina. Leandro Boles tá registrado, vai transmitir o jogo. Quero mandar aqui um grande abraço, está nos ouvindo neste momento Rodrigo Tomás, o competente personal trainer. E ele pediu aqui para mandar um abraço para o Bruno Moreto. Alô, Bruno Moreto, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência e também ao Rodrigo Tomás. E aí, CH, a Ponte Preta já tem a escalação oficial. Mas antes da escalação, a sua expectativa. Bom, antes do comentário do jogo da Ponte, eu quero mais uma vez, já fiz isso no grupo, dar os parabéns ao Tigrão, grande Valdemir Gomes. Que você tenha muita saúde, meu amigo, vida longa e sucesso. É isso que eu te desejo do fundo do coração. Oi? Peraí. Oi, CH. Você está me ouvindo? Sim. Ok. E o que saiu aí? Não saiu nada ou... Você não começa tudo de novo?
Saiu normal, CH. Então, tá bom. Então é o seguinte, sobre o jogo, um abraço para o Valdemir, pelo aniversário. Eu acho que é uma grande incógnita, Batista. É uma grande incógnita porque o time falhou demais nas 2 últimas partidas. A Ponte tem capacidade de ganhar um jogo, tá? Ponto. Dito isso, eu quero dizer que o que me deixa preocupado é o aspecto de concentração, de atenção, né? Os 2 últimos jogos foram muito abaixo. Então eu espero, em primeiro lugar, que a Ponte erre muito menos do que errou nos 2 últimos jogos. Esse é o primeiro aspecto, São Bernardo e Sport. E segundo, com os desfalques ou não, só uma coisa que eu não faria diante daquilo que foi trazido como provável time, né? A escalação da Ponte. Eu não escalaria o Danilo Barcelos por dentro. Eu não faria isso. Mas, de qualquer maneira, o mais importante de tudo é que a Ponte faça um jogo calmo, que as coisas fora de campo não atrapalhem, que o time corra muito, mas principalmente tenha um mínimo de organização para poder fazer 3 pontos. A Ponte tem que fazer 3 pontos de qualquer maneira, nem precisa jogar mal. Aliás, nem precisa jogar bem. Pode até jogar mal, mas tem que ganhar o jogo. Os 3 pontos são de suma importância para a sobrevivência da Ponte em termos de classificação na Série B, Batista. São 17 horas e 53 minutos. Parece que a coisa está se encaminhando para a divulgação, hein? Já estamos esperando ali o Ancelotti que vai se posicionar. Bom, na Tigrão, a sua expectativa já tem a escalação da Ponte. E já também tem a convocação. Mas vamos lá, Tigrão, a sua expectativa. Você vê, o Pedrinho falou. CH, muito obrigado aí pelas palavras de coração. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. O CH falou, você falou. Agora eu vou falar, você vai falar assim, Tigrão, começou. Que é sempre comigo. Mas fazer o quê? O que é uma flechada a mais para São Sebastião? Ô Batista, a Ponte vai ser aquela Ponte organizada, dedicada, aplicada que nós vimos contra o Avaí, contra o América. Mesmo contra o Vila Nova, nesse jogo a Ponte perdeu, nos outros 2 ganhou. Ou vai ser a Ponte apática, sem imaginação, sem penetração que vimos, e sem vibração até em alguns momentos, contra o São Bernardo e depois contra o Sport Recife. Qual Ponte veremos? Essa é a grande curiosidade. Pedrinho já adiantou aí, já sopraram no ouvido dele. Tem uma andorinha preta e branca que já soprou no ouvido dele. Falou, vai ter um monte de alteração. Vamos ver, daqui a pouco a gente avalia melhor, mas a Ponte tem realmente que vencer o jogo, sob qualquer hipótese, e não adianta entrar também com uma carga emocional muito forte, entrar com uma cobrança muito forte, tem que entrar consciente, concentrada, Tigrão, sabendo efetivamente da importância do jogo, sabendo que isso pode tirá-la, em caso de vitória, da zona de rebaixamento, que aí melhora o astral, melhora a semana de trabalho e assim por diante. É o que eu espero. Eu não disse? Olha lá, você já vai me cortar. Vamos lá. Boa sorte para a Ponte. Eu já sabia! Ancelotti! Você esperou a minha vez para me cortar. Vai, Batista. Presidente Samir, toda a diretoria, todos os funcionários da CBF, a minha comissão técnica para dar-me a oportunidade de seguir trabalhando aqui nesse país, maravilloso país, outro 4 anos. Então, muito obrigado por isto. Eu acho que morar aqui, viver a experiência, a paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e obviamente agradecer a todos os torcedores que me receberam muito bem até o primeiro dia aqui. Agradecer a todos porque morar aqui, viver aqui é muito, muito bonito. Foi muito difícil escolher esses 26
jugadores. ¿Por qué? Porque la concurrencia en este país es muy alta. Falei na primeira coletiva de prensa que havia muita concorrência e é a verdade. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros en este año no estarán contentos de esta lista. Siento mucho esto, quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en este año, también los que no estuvieron y que hicieron un trabajo fantástico, un esfuerzo fantástico para estar en esta lista. Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la selección, feito con lo que siempre creemos, con un espíritu colectivo extraordinario, con buena actitud, con concentración y con disciplina. La lista perfecta no es la lista perfecta, estoy cierto de esto, pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo o equipo perfecto. El equipo perfecto no existe. Hecho que puede ganar la Copa del Mundo el equipo más resiliente. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar de ganar la Copa del Mundo. Yo no tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo porque sé perfectamente que es una expectativa muy alta, ma una expectativa alta te mete más motivación. Y la motivación es un aspecto muy importante para preparar esa Copa del Mundo. Recibí muchos consejos. Muito. Sí. Periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jugadores, exjugadores, en todas partes del mundo, porque iba a Europa con el avión y el piloto me decía, ¿quién va a convocar? Entonces, agradezco a todos, pero tengo sinceramente que decir que o trabalho feito para a comissão técnica durante um ano foi um trabalho muito bom. Feito com competência, primeiro, com seriedade, com profissionalidade e com paixão também. E eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E no quiero ser arrogante y decir que soy la persona más indicada para tomar esa decisión, pero, como dice, agradezco a todo el mundo por los consejos. ¿Otra? Nada más, empezamos con la lista porque... Aí, agora sim, vai mister. Chega, mister, tá bom já. Vamos lá. Es un povo muy curioso. Goleros. Vai. Sim. Empezamos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahçe. Everton, Grêmio. Olha a surpresa aí. O Everton na Copa. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo,
Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Meiocampista, Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al Ittihad. Lucas Paquetá, Flamengo. Ahora viene lo bonito. Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos. Neymar na Copa do Neymar. Seguimos. Ovação aqui pelo Neymar, hein? Vamos. Seguimos. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Aí está, finalmente conhecida a lista agora do Mister. Agora temos os 26 do técnico Carlo Ancelotti. Vamos lá então, se você... Tô saindo daqui, só um relato sobre o Neymar. Impressionante aqui, os milhares de espectadores aqui que estavam presentes ovacionaram a convocação do Neymar. Festa impressionante quando foi anunciado o nome do jogador. Então agora é isso. Agora Carlo Ancelotti sai desse espaço aqui e vai para onde está o Alexandre Pretzel, o auditório aqui do Museu do Amanhã, para responder aos jornalistas. Valeu, Ricardo Capriotti, movimentando toda a equipe Bandeirantes no Museu do Amanhã. Neymar está convocado para a seleção brasileira, já existia esta expectativa. Vamos analisar aí a convocação. Começo com você, Breno Beretta. O que você achou? Eu achei bem coerente, era 98% do que a gente imaginava. Eu acho que a grande novidade, o Everton, goleiro do Grêmio, né? A grande novidade entre os convocados, o Neymar a gente esperava, e é claro que a gente espera que essa lista convocada pelo Ancelotti
dê resultado. Como ele disse na entrevista, antes de falar a respeito dos 26 convocados, ele falou resiliência, que é a capacidade de se adaptar. E é isso que o Brasil vai ter que fazer ao longo da Copa do Mundo. Ele não poderia deixar de fora o maior artilheiro da história da seleção, e ele está depositando fé no Neymar. Ele não vai levar só por levar. Eu imagino que ele vai levar porque ele precisa de um cara diferente para tentar resolver jogos. Mas eu gostei bastante da convocação. O Ryan, por exemplo, é jogador do Nenezini. E o Ryan, desses atacantes todos, para mim, é um dos melhores que tem na atualidade. Tô esperando muito do Ryan, ex-jogador do Vasco, Batista. E para você, CH, pegou aí a convocação toda em CH, sua opinião? Inteirinha. Eu vou por posições, eu acho que Bom, em termos gerais foi muito coerente a convocação do técnico Ancelotti. Vou explicar por quê. No gol ele está levando aí o Everton como novidade, porque o restante, Alisson e Ederson, eram caçapas cantadas, mas o Everton está atravessando um momento fantástico, campeão olímpico, esteve na última Copa do Mundo e merece estar entre os 26. Na zaga, né, surpresa zero, não é? Ele leva o Ibañez aqui, que é um híbrido de jogador, leva Danilo, leva Alexandro, que também é híbrido, Wesley, eu acho que sem problemas nenhum, todos capitaneados pelo Marquinhos. Eu levaria um zagueiro a menos e levaria mais um jogador de meio campo, mas não é assim que ele pensa. Eu acho que aqui tem a presença do Danilo do Botafogo, que para mim é assertiva. Eu não gosto do Lucas Paquetá, mas eu também tenho que admitir que não há outro meia jogando um futebol para tirá-lo, por exemplo, ele que esteve na última Copa do Mundo, não é? Entre os 26. Gostei demais da convocação do Endrick e do Ryan. O técnico Carlo Ancelotti já está levando para ganhar cancha para projetar 2030, porque ele será o técnico da seleção brasileira na outra Copa. Agora, eu já me posicionei sobre o Neymar, não vou mais polemizar em cima disso. Eu vou torcer para que ele tenha saúde, que ele consiga jogar o futebol, que ele tem capacidade de jogar. Ainda não jogou há 3 anos. Pode ser que na mão do Ancelotti e do lado de tantos jogadores bons, o Neymar possa brilhar. Esta é a minha expectativa e a minha torcida, Batista. Portanto, gostei da lista do técnico da seleção brasileira. Bom, vamos lá, Tigrão, a sua análise, seleção brasileira convocada com Neymar. E como a novidade, o Everton, goleiro do Grêmio, estava correndo por fora, meio que como um azarão. Mas no último momento ele está dentro, hein, Tigrão? Lembrando que o Everton é um grande goleiro, tem uma regularidade impressionante e ele é campeão olímpico, né? Tem isso também. Ele já tem aí esse perfil vencedor. E eu acho que se tinha alguma dúvida, eu claro que gostaria também de ter visto o Hugo Souza, do Corinthians. Acho que é um grande goleiro, um pegador de pênaltis. Mas a atuação do Hugo Souza contra o Botafogo ontem foi desastrosa. E se tinha alguma dúvida, se não estava definido ainda, aqui ainda tem uma dúvida, aí foi infeliz ontem o Hugo Souza e ele sepultou a sua possibilidade de ir à Copa. Mas ele é muito jovem e poderá seguir. Então eu coloco esse senão, mas eu acho que está bem servido de goleiros, se bem que, né? Quando você pega aí o Alisson, titular nas últimas 2 Copas, ele não fez a diferença. Vamos lá, rapidinho. Alexandro era caçapa cantada, mas é um jogador limitado, mas nós não temos lateral esquerdo, essa é a verdade. O Douglas Santos, eu acho boa a convocação. Wesley também na ausência e na carência de laterais vai bem. Bremer, grande jogador. Danilo do Flamengo já tinha sido anunciado por antecipação, nenhuma novidade. O Magalhães ganhou a posição na gestão Ancelotti, ele não vinha tendo oportunidades antes. O Ibañez era absolutamente esperada a sua convocação. E o Léo Pereira outro dia foi tema aqui, inclusive do Na Lata.
Léo Pereira, vai, não vai? Quem você convocaria? E a gente, acho que todos nós aqui, porque ele é um zagueiro canhoto, algo que nós não temos na lista. E vai para brigar por titularidade. Talvez o Marquinhos é titular, era uma unanimidade, como era o Bruno Magalhães, como era o Casimiro, homem de confiança do Ancelotti, desde os tempos de Real Madrid. O Danilo do Botafogo ganhou nos 2 últimos amistosos a convocação, foi muito bem, eu acho que a convocação dele é absolutamente correta. Fabinho, do Al-Ittihad, eu não levaria. Acho que é um jogador que só cerca, só marca e não distribui, não mostra o talento que um meio-campista precisa ter para jogar na seleção brasileira. E o mesmo se aplica a Lucas Paquetá, que eu também não levaria. Endrick, mais do que justa, talvez o Ancelotti corrija aí uma injustiça que ele cometeu, enquanto treinador do Real Madrid, onde ele não deu as chances que o menino precisava. E ele anunciou, o jogador é do Real Madrid, ele anunciou Endrick do Lyon. É lá que está o Endrick, mas está voltando para a Espanha. Martinelli, ok. Igor Thiago, eu não levaria. Luiz Henrique, estou muito feliz com a convocação, é um jogador que desequilibra. O Matheus Cunha, do Manchester United, para mim unanimidade. O Neymar, eu disse o tempo todo, tem que levar, você viu aí que parecia uma decisão de Copa do Mundo por pênaltis, e aí o goleiro brasileiro pegou o último pênalti, o Brasil foi o campeão do mundo quando ele anunciou o nome do Neymar. É um carisma muito grande, não está jogando o que justifica uma convocação, mas depois, especialmente dos cortes por contusão do Estevão e também do Rodrigo, eu considerava caçapa cantada, e a gente vem dizendo isso daí já há algum tempo, né? Agora, o Igor Thiago eu não levaria, já disse. Matheus Cunha, ok. O Rafinha, caçapa cantada. Ryan, justa convocação por aquilo que esse menino mostrou no Vasco da Gama recentemente. E o Vinícius Júnior, fora o Neymar, é a estrela da companhia. Então, Batista, um ou outro questionamento, mas no geral, gostei da convocação. São 18h14, Pedro Piscinato. Ponte definida. Eu tava com dúvida aqui quem que ia sair primeiro. A convocação ou o time da Ponte? A convocação saiu primeiro, hein, Pedrão? É isso, mas demorou também para sair a escalação da Ponte Preta. Como eu disse, Ponte Preta com diversas novidades. Macaca hoje, mais uma vez comandada pelo técnico Gabriel Remédio, vai a campo com Diogo Silva no gol. Júlio na lateral direita, garoto ganhando oportunidade no time titular pela primeira vez. Dupla de zaga, David Braz e Márcio Silva. E na lateral esquerda, Diego Porfírio, Kevson no banco. Mais à frente ali, talvez pelo meio, Danilo Barcelos com a 14, capitão. André Lima e Tarek, esses são os 3 homens do meio de campo da Ponte Preta. E lá no ataque, Diego Tavares e William Potker. Repetindo o time da Ponte: Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva e Diego Porfírio, Danilo Barcelos, André Lima e Tarek. E no ataque, Diego Tavares, David da Hora e William Potker. E no banco de reservas, à disposição de Gabriel Remédio, tem Vinícius, Lucas Cunha, Rodrigo Souza, Elvis, Luiz Felipe, Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Palácios, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. São essas as opções para o técnico de hoje, Gabriel Remédio. Tem o Londrina? Tem o Londrina definido e escalado pelo técnico Rogério Micali, treinador campeão com a seleção nas Olimpíadas de 2016, fazendo sua estreia no Tubarão. Londrina que vai a campo com Kozlinski, velho conhecido do futebol campineiro, no gol. André Dominique na lateral direita, dupla de zaga de Caio e Gabriel Lacerda. E na lateral esquerda, Rafael Monteiro. No meio campo, André Luiz, Lucas Marques e Thales. E no ataque, Vitinho, Iago Teles e Bruno Santos. Esses 2 últimos, o Iago Teles e o Bruno Santos, ambos já defenderam o Guarani. No banco de reservas do Londrina, Luan Ribeiro, goleiro formado na base da Ponte Preta, o Everton, André Cardoso, Paulinho Mocelin, Fabiano, Cauê Leonardo, João Tavares, Caio Rafael, Juninho e João Vitor. Batista.
Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batistão, boa noite pra você, um abraço pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tava acompanhando agora, tava chegando aqui em casa, tava ouvindo pela Rádio Bandeirantes e o Ancelotti anunciou aí a convocação, né, e a convocação do menino Neymar. Eu acho que, Batista, os outros nomes, um ou outro a gente até pode contestar, né? Eu, por exemplo, achei interessante, importante a convocação do Everton, goleiro, e de todos os três, para mim o que está vivendo o melhor momento é o Everton. E eu quero aqui lembrar aquela convocação do Everton, que todo mundo ficou espantado. O Brasil ainda nunca tinha sido campeão olímpico. E quem foi o goleiro daquele título? O Everton, que é um baita de um goleiro experiente. E sem dúvida nenhuma está vivendo um momento maravilhoso no Grêmio. Eu gostei da convocação do Everton. E também do Neymar, né? Eu sempre defendi a convocação do Neymar. De todos que tem aí, é o cara que pode desequilibrar, é o cara que tem talento. O Brasil inteiro esperava pela convocação do Neymar. É só olhar a festa que foi feita lá na onde foi anunciada a convocação. E eu creio que por todo o Brasil, todo mundo querendo a presença do menino Ney. Então, acho que acertou o Ancelotti. Por exemplo, eu teria levado o Pedro do Flamengo, que está num momento muito interessante, muito bom. Aquele menino do Vasco, que era do Vasco, né, que está fora agora, o Rian também. Acho que é um baita do jogador, menino novo, você poderia levá-lo também para adquirir experiência. Então só é isso, Batistão. Foi. Eu gostei da convocação. O Rian foi, né? Rian foi. O Rian foi. O Rian foi convocado? Ótimo. Rayan, desculpa. É Rayan, exatamente. O Rayan, exatamente. Então, alguns nomes discutíveis, mas eu, sem dúvida nenhuma, gostei da convocação. São 18 horas e 18 minutos em Campinas. Já também quero ouvir os comentaristas sobre o time da Ponte que entra em campo já às 19. Sabe aquele aroma que invade a cozinha inteira, abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor, praticidade no dia a dia e também na sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. São 18h26. Responde na lata. Qual o conceito da convocação do Carlo Ancelotti? Ótimo, bom, regular, ruim ou
péssimo. Eu começo com você, CH. Conceito bom. E para você, Gleger Zorzin. Com a convocação do menino Ney, conceito bom. E para você, Tigrão. Bom. Breno Beretta, qual o conceito? Pelo que ele tem nas mãos, conceito ótimo. Na sua opinião, quem faltou na lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo? E quem não merecia ser convocado dentro dos 26? Começo com você, bebê. Pra mim não faltou ninguém, Batista. Do que ele tem na mão, são todos os jogadores de boa qualidade. Pra mim não faltou ninguém, não tem nenhum que eu não teria convocado aí no meio. Gleger. Eu teria levado o Pedro na vaga do Igor Thiago. Tigrão. O Pedro teria que ter ido. Por isso que a convocação não é ótima. E para você, CH? Eu acho que todos que merecem estar, estão. Então não tem um jogador que eu levaria para colocar no grupo. E eu não convocaria o Neymar. O que mais chamou a sua atenção na rodada do Brasileirão no fim de semana? Confusão na substituição do Neymar. Para quem não acompanhou, né? O Neymar foi substituído pelo quarto árbitro. Era para sair o 31 e o cara que estava lá da comissão de arbitragem colocou o número 10, ou seja, tirou o Neymar. Aí realmente gerou essa confusão imensa. Frango do Rossi. Corinthians de volta à zona de rebaixamento ou hat-trick de Arthur Cabral? Começo com você, Gleger Zorzin. Pra mim, a lambança que fez lá na Neoquímica Arena, a arbitragem. Pra mim, aquela substituição do Neymar, todo mundo viu que ele não iria sair, né? Inclusive o Escobar, que era o que ia sair, que era o 31, já estava até ali na beirada do campo. Então, pra mim, foi essa aí a confusão, Batista. E você, Tigrão? Pra mim, Mo, Larry e Curly. Os três patetas na substituição do Neymar. E para você, CH, qual é o item desses relacionados pela produção? Se tiver outro, também pode colocar. Batista, o Corinthians jogou tão mal que até o Arthur Cabral fez 3 gols. E para você, Breno Beretta? Para mim também a substituição do Neymar, Batista. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta, direto do estádio Moisés Lucarelli. Já já a bola rola. E a sua despedida nesse programa, PP. Destaque são as 5 novidades na equipe titular da Ponte Preta para encarar o Londrina daqui a pouco. A principal delas e a mais pedida por toda a nossa equipe, a entrada do garoto Júlio na lateral direita. Grande abraço para você, Batistão, e para os ouvintes. Fiquem aqui na Bandeirantes, já já, Ponte Preta e Londrina. Breno Beretta, o seu destaque final neste programa e também a sua despedida. Bom, Batista, o Guarani já passa a pensar no Barra, jogo do próximo sábado, 5 da tarde, importantíssimo para tentar se recuperar na competição. Fica a expectativa quanto ao departamento médico, se o William Faria será liberado e também se o Jonathan Zagueiro poderá atuar e será liberado. Na lateral direita, tanto o Ian quanto o Inayan, os 2 jogadores estão suspensos. E o João Paulo volta após cumprir suspensão. Grande abraço a todos, um abraço especial para o Tigrão. Já fiz isso por telefone. Tigrão, que é uma grande pessoa, um grande amigo, é como se fosse alguém da família. Muita saúde, muitas felicidades para o Tigrão, que hoje está completando mais um ano de vida, Batista. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, boa noite, até amanhã. Gleger Zorzin, abraço para você, você que segue na jornada, mais o encerramento aqui no programa. Um abraço, ótimo trabalho aí na jornada, hein, Gleger? Valeu, Batista, valeu. Aproveitar aqui também,
Deixar um beijo carinhoso. Nós já falávamos ali nos grupos, né? No grupo interno, mas mandar um... Gleg, olha que coisa. É sensacional, cara. É, modernidade, né? Modernidade, Batista. Parece aquele... Ficou legal ou não? Sabe o que é legal esse aqui, Batista? Eu tava falando ontem pro Edu Pinheiro. Parece que eu tô aí dentro do estúdio. É sensacional. Então, e você tá vendo que combinou até com a camisa, ó. Então eu quero mandar um beijo pro Tigrão, Tiger, né? O nosso mestre. Parabéns, viu, Tigrão? Deus abençoe sua vida. Obrigado. E feliz aniversário pra você, meu irmão. Um abraço. Até daqui a pouco. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você. Ótimo trabalho no dia do seu aniversário, seu dia especial. Abraço, Tigrão. Abraço, Batista. Obrigado aos companheiros, o Gleger, o CH, todos. O Breno Beretta, que a gente tem um relacionamento de tantos e tantos anos, como de fato e de resto com todos vocês. E vamos em frente. Não gostei da escalação da Ponte, mas daqui a pouco eu explico por quê. Até já. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência, Leandro Bolle está registrado. Vem aí rasgando a lata pra Ponte Preta e Londrina. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Bandeirantes O seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma da